Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou apresentar a vocês um livro ilustrado bem fininho, mas super interessante. Eu Fico em Silêncio, de Davi Kimetchell, né? Da editora Companhia das Letrinhas. Essa história é o relato de uma jovem que se percebe à parte da sociedade em que vive, onde seu silêncio contrapõe com um mundo movido pelos sons. Ele é um livro super curtinho, tá? Sei lá, deve ter umas 20, 30 páginas. Vou mostrar o livro começo ao fim, pessoal do spoiler. Não é uma história, na verdade é um relato que me encantou. Por quê? Porque este relato é uma metáfora, é uma radiografia do meu silêncio. Sabe quando você vê uma história que tem conexão com você? É essa história. Por isso eu vou fazer um contraponto entre a história e as minhas impressões, tá? É realmente um relato, tanto da história da menina, como o meu, por que não? Não é? Vamos lá, então. O que ela coloca é, às vezes, eu fico em silêncio. Eu sou naturalmente silenciosa. Gosto de conversar, mas nem sempre. E o assunto tem que me interessar. Caso contrário, os meus pensamentos vagueiam e estou sempre conversando comigo mesma. Nesses casos, se não for obrigada por algum motivo a falar, eu fico em silêncio. Quando eu falo, ninguém me entende, então eu fico em silêncio. Como eu falo pouco, às vezes me enrolo toda, atropelo o meu pensamento. O pensamento, ele sabe quando você não consegue, na fala, você não consegue acompanhar o pensamento? E aí a pessoa que está ouvindo, Então, assim, se a pessoa não sinaliza que a coisa está confusa, às vezes eu deixo passar. E às vezes eu mesmo percebo que a coisa saiu assim totalmente, de conversa de louco, né? Mas ou eu preciso estar muito atenta, ou a pessoa precisa sinalizar, porque senão a coisa fica como se eu fosse, entre aspas, meio perdido na lua. Tá? É característica, acredito, não sei se é para quem fala pouco, mas eu tenho essa característica, tá? Quando entro em um lugar, sempre ouço cochichos. Observe e percebo, hoje em dia, que todos os lugares têm sons. Não existe lá fora lugares comuns que o silêncio aconteça. Seja em mercado, seja em shopping, farmácia, academia, salão, tudo tem som. Tudo tem muitas vozes. E o fundo de sons, música. Você vai no salão, além daquele vozerio todo, tem uma música no fundo. Você vai no mercado, tem uma música no fundo. Você vai na academia, tem uma música no fundo. Sons que não nos deixam focar em nada. Tudo fica meio que ofuscado, nebuloso. Eu sinto que ficamos adormecidos nesse vozerio todo, pelo menos para mim.
Me incomoda muito. Não sei ao certo como eu deveria ser. Sou tímida? Sou bem pequena? Como deveria ser a minha voz? Como deveria ser a minha aparência? Quando chega a minha vez de falar, eu fico em silêncio. Eu sou introspectiva por natureza. Prefiro, na maioria das vezes, mais ouvir do que falar. Eu não consigo me expressar diante de algazarras, sejam músicas, sejam falas. Eu não tenho energia e disposição para competir com sons. Só observo, me distancio no pensamento e às vezes corporalmente. Às vezes eu me sinto como uma pedrinha em um chocalho. Ainda assim, não emito nenhum som. Por isso, se não for obrigada, por algum motivo, a falar, eu fico em silêncio. Sou diferente? Sou aquela nota que está fora do tom? Eu me fecho, perco as cores. Por viver em uma fração deste mundo, a conexão com o lá fora é restrita. E tenho a sensação de não pertencer ao mundo que me rodeia. Me sinto deslocada e fora do tom muitas vezes. Às vezes me afasto das outras vozes e canto o silêncio o mais alto que posso. Nem sempre estou ouvindo. Meus pensamentos vagueiam por outras coisas. Sou notoriamente silenciosa. Gosto de conversar, mas não sempre. E o assunto tem que me interessar, caso contrário, os pensamentos vagueiam e estou sempre conversando comigo mesma. É como se eu estivesse sempre, em quase todos os momentos, voltadas para mim, a não ser quando a situação me permite. Eu iria embora se pudesse voar. No meu trabalho, com as resenhas, eu tenho a oportunidade por me expressar sem ter que disputar com sons, disputar com sons. Tenho a condição de escolher onde estar, com quem falar, e não preciso fugir e nem fingir. Eu posso escolher o que ler, o que resenhar, como resenhar, o que expressar e o que calar, sem querer ser petulante em relação a tudo isso. Eu posso voar em qualquer direção. Vira e mexe, fico imaginando onde eu gostaria de estar. Não tenho necessidade de estar em muitos lugares. Viajo e navego com as histórias, onde me conecto, identifico com partes de seus personagens, com suas narrativas, com seus enredos, e tal conexão me é suficiente. Este quadrinho é uma prova. Tem dias que abro bem a minha capa de veludo preta e flutuo como um corvo brilhante. Essa frase me lembra as falas do João, meu marido,
que eu vivo num mundo de bruxas e seres mágicos, numa bolha que é só minha. Às vezes, quando eu fico em silêncio, eu leio. Quando leio, sei que existem línguas que ainda vou falar. Quando leio, sei que existe um mundo inteiro debaixo dos meus ramos. Devido às minhas constantes leituras e resenhas, eu sou assolada em qualquer momento, seja na madrugada, seja durante outra leitura ou resenha, nos afazeres do dia a dia, por ideias para desenvolver tal história. Geralmente não fecho ou defino seus destinos nas primeiras tentativas de resenha, pois muitas vezes ou acrescento ou eu mudo o rumo. Adoro quando algo se conecta no meu pensamento e surge como desenvolver tal história, que ainda não tinha ideia por onde trilhar. E com isso não sinto solidão. Nem pesa o silêncio, ao contrário, ele é necessário para que possa ter espaço para essas conexões. Leio que todos os seres vivos são parte de mim. Com isso, fico um pouco à parte do mundo, da cidade, das mídias, mas conectada com o mundo interno, pois as histórias resgatam a essência de vida, seja ela no formato que for, onde for, pois tudo tem significado e sinto que posso usufruir um pouquinho de cada ser apresentado a mim pelas narrativas. Eu vivo um pouco através dos personagens aos quais elejo para a minha leitura. Acho que devo ser parte de tudo também. Com tudo isso, fico alerta para não me tornar uma eremita, uma ermitã, pois gosto de conversar sobre as minhas leituras, o que me chamou a atenção com outras pessoas. O caso é que no meu convívio próximo não tem pessoas que gostam de ler como gosto, e principalmente dos quadrinhos. Por isso, o canal. Não sou tão diferente assim, e não sou tão pequena. Quando eu for ouvida, vou construir cidades com minhas palavras. Elas não serão silenciosas. Sinto que faço parte do mundo e que não sou um ser solitário, mas conectada com milhares de realidades de vidas diferentes da minha, de culturas e saberes que me enriquecem enquanto ser humano. Uma oportunidade que na vida real não tenho condições de abarcar. Eu sou única e muitas ao mesmo tempo. Sim, às vezes eu fico em silêncio. Mas um dia eu vou fazer muito barulho. Como o meu canal ainda é muito novo e não existe ainda grande interação com os que me assistem e me ouvem, mas eu tenho fé que com o tempo a conexão ela vai aumentar e a interação entre mim e as pessoas que me ouvem será maior em sintonia e abrangência. Afinal,
nesta ação está parte da minha alma, que é alimentada a cada resenha que realizo e compartilho. Vocês que me ouvem, como que é o silêncio para vocês? Vocês gostam do silêncio? Se sentem bem? Ou não se incomodam? Como lidam com o silêncio? Existe silêncio na vida de vocês? Vocês percebem? Ou vocês estão tão atarefados e perdidos nas vozes, nos sons, que não conseguem perceber o silêncio? Geralmente o silêncio nos traz muito conhecimento. Um silêncio reflexivo. Um silêncio consigo mesmo. Um silêncio em conexão com o ser que existe dentro de você. E é isso. A radiografia do meu silêncio. Espero que tenham gostado. Espero que observem o silêncio na vida de vocês, como que vocês lidam com ele. Se gostaram, deixe o like, compartilhe, se inscrevam. Eu agradeço.